Bem, crianças, agora nós vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Acredito que vocês já fizeram a atividade de matemática, e nós vamos agora dar início à nossa atividade de hoje, na nossa parte de português. Então, mantenha-se aí com o livro, porque nós vamos abrir a página 11, e já convido vocês a verificarem, a olharem, a observarem atentamente a capa desse livro, tá bom? É sobre o Quebrando o Silêncio, de 2010. Como você imagina ser um mundo de paz? Já começa aí com uma pergunta. Como você imagina ser um mundo de paz? Bom, acredito que todos nós queremos um mundo de paz, onde haja amor entre as pessoas, onde haja compartilhamento, né, onde haja também afetividade. Então, observem aí que todos nós, todos os seres humanos, eles querem paz, mas nem todos promovem a paz, né? Então, esse projeto do Quebrando o Silêncio, ele vem justamente promover, né, esse momento de que a pessoa se liberta de qualquer violência que ela esteja vivendo, a fim de que viva realmente em paz. O Quebrando o Silêncio, vamos olhar aqui no Você Sabia, diz o seguinte: é uma campanha educativa, tá bom? Que ocorre em 8 países da América Latina, tá bom? O Brasil faz parte da América Latina. E ela começou no ano de 2002 e promove ações como passeatas, palestras, projetos comunitários, distribuição de materiais que incentivam aí a quebra do ciclo de violência contra crianças, contra mulheres e idosos, contribuindo para a paz e a harmonia das famílias e da sociedade. Então, esse projeto é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Que tem como intuito, que tem como a intenção de dizer às pessoas que elas têm que quebrar o silêncio diante de qualquer violência, né? Então, é como se nós estivéssemos incentivando as pessoas a terem voz também, de não aceitarem nenhum tipo de violência. Então, essa capa aqui do Quebrando o Silêncio de 2010, dessa campanha, vem mostrando aí crianças com algumas flores, né, em mãos, elas estão distribuindo flores. E quando você distribui flor para alguém, acredito que alguns de vocês já fizeram isso, talvez no Dia das Mães, no Dia da Mulher, você pegar uma rosa, uma flor e dar, por exemplo, à sua mãe, à sua tia, à sua avó. Então, qual foi a sua intenção de distribuir flores ou de dar alguma flor a alguém? Normalmente é você representando o quê? O amor, né, o seu carinho por essa pessoa. Então, o Quebrando o Silêncio, ele vem falando isso, ele vem mostrando que nós, sociedade, nós como igreja, estamos preocupados com você que sofre algum tipo de violência. É essa a mensagem que ele está passando. Então, depois de nós observarmos aqui atentamente os detalhes da imagem, observem aí que são as crianças do nosso amiguinho, né, da turma do nosso amiguinho que estão fazendo o projeto. Agora nós vamos responder aqui a página 12, que tem algumas perguntas relacionadas a esse tema, que diz o seguinte: sobre o texto responda. Lembrando que isso aqui é um texto também, né? Porque é uma mensagem não verbal e verbal também, né? Porque nós vemos as imagens e também a mensagem que ela quer passar. Então, letra A. Quem são os principais leitores dessa revista? Lembra que isso aqui é uma revista, uma capa de revista. Então, quem são as pessoas, os leitores dessa revista? Será que são crianças, adultos ou jovens? Para quem é interessado, para quem é destinado essa revista? Destinada essa revista. Então, nós vimos aí que são crianças, né? Por que crianças? Porque nós vimos aí que as crianças são representadas pela turma do nosso amiguinho. Então, por se tratar de uma imagem de crianças, né, por se tratar também de uma capa colorida, né, com uma mensagem bem
bem explícita para as crianças, bem clara para as crianças, então nós já vimos aí que realmente esse texto é para crianças, essa revista é para crianças, destinada a elas, tá bom? Provavelmente, tenho certeza, na verdade, que a revista do adulto, com essa mesma campanha, com esse mesmo tema, em 2010, foi de uma outra forma, para adultos, e para as crianças foi dessa forma. Então, nós temos certeza que essa revistinha, ela foi destinada para crianças, tá bom? Observe os personagens na capa da revista, vamos observar atentamente. O que eles estão fazendo? Que nós já falamos aqui. Eles estão fazendo a entrega de flores. Observem aí que todos eles possuem muitas flores em suas mãos, não é uma apenas, são várias, porque eles têm a intenção de entregar aí para muitas pessoas, né? Letra B. Como o gesto das pessoas se relaciona com o título Um Mundo de Paz? E aí, o que tem a ver as crianças estarem com a flor e, ao mesmo tempo, o que isso tem a ver com o título Um Mundo de Paz? Então, nós vemos aí que esse ato de dar a flor a alguém é um ato de generosidade. Você está demonstrando ser generoso, você está demonstrando ser agradável e querer um mundo mais agradável também. Além disso, gente, as flores brancas, não sei se você atentou aí também para a cor da flor, que é uma cor branca, ela representa a paz, né? Então, quando a gente fala da cor branca, pode ver bandeira branca, quando a gente mostra um objeto branco, essa cor branca, ela representa justamente a paz. Então, por isso é que o título tem tudo a ver com a imagem das flores aí, né? Um mundo de paz, né? Representa aí a generosidade e também a paz que essas crianças desejam através das flores. Letra C. Tudo o que recebemos das pessoas é bom? E aí, qual é a sua opinião? Tudo que você recebe de alguém é bom? E o que doamos também é bom? O que você acha? Então, você vai aí pensar um pouquinho. Será que tudo que a gente recebe é legal? Será que as pessoas, quando dão alguma coisa, sempre é com generosidade? Será que dão, às vezes, para a gente algo para nos prejudicar? Então, você vai pensar. Isso aí é uma resposta pessoal, tá bom? Você vai aí analisar com a sua mãe, vai analisar com a sua família e responderem aí corretamente essa pergunta, tá bom? Na questão 16, diz assim: qual imagem explica melhor a ideia da campanha, quebrando o silêncio? Quando a gente diz quebrar o silêncio, vamos lá, eu estou em silêncio agora. Quando eu começo a falar, eu já estou quebrando o silêncio, ou seja, eu já interrompi o silêncio, eu estou fazendo barulho. Então, quando essa campanha ela foi criada e recebeu esse nome de quebrando o silêncio, quer dizer que a pessoa ela tinha que deixar de ficar calada. Ela tinha que falar, ela tinha que mostrar o que ela estava sentindo, ela tinha que denunciar. Então, quando se fala em quebrar o silêncio, é deixar de ficar em silêncio, é botar ali a boca no trombone, como as pessoas falam, né? E mostrar realmente do que elas precisam, reclamar se caso esteja acontecendo algo ruim, principalmente na questão da violência. Então, quando se fala em quebrando o silêncio, qual das duas imagens abaixo representam isso? Será que quando se fala de quebrando o silêncio nessa questão da campanha, é justamente quebrar alguma coisa e fazer barulho? Ou será que na letra B é você contar para alguém o que você está vivendo? Será que é você não aguentar mais alguma coisa e você chegar com alguém e falar o que você está sentindo? Então, nós chegamos à conclusão de que realmente o quebrando o silêncio da campanha é você contar um problema a alguém para que você receba ajuda. Então, você vai marcar a letra B e vai explicar justamente sobre isso, sobre a sua resposta, sobre o quebrar o silêncio, que é você contar a alguém, né? Você contar a uma pessoa de confiança um problema que você esteja passando e pela qual você não quer mais passar. Por isso que é quebrando o silêncio, tá bom? Na questão 17 diz assim:
O que mais chamou a sua atenção na capa da revista e por quê? Você vai analisar e vai dizer, olha, eu gostei disso, né? Ah, eu gostei porque eles escolheram flores brancas. Ah, eu gostei porque... Então, você vai ver o que te chamou mais atenção e vai explicar o porquê, tá bom? Então, analisem, prestem bastante atenção, que a resposta de vocês aqui nessa atividade é muito importante, tá bom? Já passando para a próxima página, temos aí o investigue. Você vai pegar um dicionário, ou até mesmo você vai pesquisar na internet e vai ver o que significa paz. Só que antes de você pesquisar, você vai ter que colocar o que significa para você, sem olhar em dicionário. Aí você vai colocar, para mim, paz significa tal coisa. Você vai colocar sua opinião. E depois que você colocar sua opinião, aí nas linhas abaixo, você vai pesquisar e vai dizer, e vai mostrar aqui por escrito, né, o que o dicionário diz, né, o que ele tem a dizer sobre a palavra paz, tá bom? E vai ver aí, vai confirmar se realmente a sua ideia tem alguma coisa a ver com o que está no livro, tá bom? Que está lá no dicionário. Aqui no Você é o Autor, você vai usar a sua criatividade, tá bom? De que forma? A turminha do nosso amiguinho, ela está distribuindo flores na rua, como nós vimos, né? Quem será que recebeu esse perfumado presente? Quem será que você acha que recebeu essas flores lindas que eles estão carregando aí nos braços? Produz uma história em quadrinhos. Olha só que legal, você vai produzir agora uma história em quadrinhos sobre como foi esse dia para as crianças. Aproveite que uma parte da história está preenchida e crie o que ocorreu antes e depois dessa imagem, tá bom? Então, você vai usar a sua criatividade, você vai mostrar através de desenhos o que aconteceu durante a entrega das flores, durante a campanha, tá bom? E quando você terminar a sua atividade, fizer todo o seu desenho, você vai aqui para a questão abaixo que diz assim, que é uma autoavaliação. Para melhorar seu texto, verifique se colocou as falas dos personagens nos balões de história em quadrinho, né? Que H é história em quadrinho. Então, se você quiser falar, colocar falas para os seus personagens, não esqueça de colocar os balões de fala, tá bom? E também, se você produzir uma história em quadrinho com uma sequência de ações, ou seja, eles estavam primeiro fazendo isso, depois eles fizeram aquilo, depois, entendeu? Mudando também aí a forma dos personagens se mexerem, a posição deles ficarem, o que eles fizeram após o quadrinho que já está aqui no seu livro, tá bom? O importante é você colocar a sua história em quadrinhos de uma forma bem criativa, tá bom? Depois que você fizer isso, nós vamos para a página 14 e você vai fazer o estudo da língua, que também tem tudo a ver com a imagem que nós vimos com a capa do projeto, tá bom? Que diz assim: as sílabas das palavras estão misturadas. Organize-as e complete as frases. Então, está escrito assim na letra A. Vou só ler a letra A para você e você vai fazer o restante da atividade. Diz assim: eu quero um mundo de... Aí tá, morar. Morar. Então, se eu for organizar essas dois quadrinhos, se eu for inverter, vai ficar amor. Eu quero um mundo de amor. E assim você vai fazer nas demais questões, tá bom? Nas demais palavrinhas aí, nas demais frases. Temos aí a letra B, que está escrito gencorá. Temos a letra C, que tem grialear. E temos a letra D, que está escrito dedalicifé. Ixi, quantas palavras embaralhadas, né? Então, você vai aí usar a sua criatividade, vai usar o seu pensamento lógico e vai colocar essas palavrinhas em ordem, tá bom? E, claro, escrever aí na linha para completar. 19 diz assim: qual frase a seguir está na capa da revista Nosso Amiguinho? Isso aqui é muito fácil. Se você prestou atenção, se você leu com atenção, então você vai saber responder. Está escrito, letra A, quebrado, olha só, quebrado o silêncio. Lembra que não tem o N, não tem o N aí no quebrando, está escrito quebrado o silêncio. Letra B, quebrando o silêncio. Letra C, quebrando o silêncio.
quebrando o silêncio, ou letra D, quebrando o silêncio. Então, observem a escrita de cada uma das frases e você vai marcar somente a que está correta, tá bom? Número 20 diz: circule as palavras em que as vogais têm o mesmo som das letras em destaque. Então, nós temos aí que imagens são essas? Nós temos as imagens de um manto e do mato. Percebam aí, manto, mato. Pandeiro, que é aquele instrumento. Padeiro, que é o homem que faz pão. Também temos lente, que é aquele objeto de aumentar objetos, né, de aumentar coisas. E temos o leite, né? Então, o que você vai fazer agora? Você vai circular as palavras em que as vogais têm o mesmo som das letras em destaque. Ou seja, as letras N, né? Também, observem aí que nós temos a letra N, nós temos a letra I do leite, do lente, né? Que são diferentes. Então, você vai circular as vogais, tá bom? Que tem o mesmo som das letras em destaque. Ou seja, o A e o O, tá bom? E lembrem aí que o N, ele dá um som nasal, que daqui a pouquinho, mais tarde, nós vamos falar também sobre isso, a questão do N e do M, que causam o som nasal, aquele sonzinho saindo pelo nariz, tá bom? As vogais podem representar diferentes sons de acordo com a organização da sílaba. Por exemplo, mato, vejam aí que temos uma consoante, uma vogal, uma consoante e outra vogal. Já a palavra manto, e não mato, manto, temos consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. Então, observem aí, as palavras podem até parecer iguais, mas não são. Observem aí que nós temos um N e um M entrando na história, tá bom? Então, vocês vão fazer aí essa atividade prestando muito atenção, circulando as palavras em que as vogais têm o mesmo som das letras em destaque, tá bom? Número 21 diz assim: observe e comente com os colegas. Letra A. O que aconteceu com o som da letra A quando ela vem seguida pela letra N? Eu já dei uma pista ainda agora com relação ao som nasal. E temos a letra B também. O que aconteceu com o som da letra O quando ela foi seguida pela letra N? Ó, de novo, a mesma pista. Então, observem aí que quando algumas palavrinhas, algumas vogais vêm acompanhadas de M e de N, após elas, né, depois delas, elas sofrem uma alteração no som, elas ganham um som nasal. Olha só, percebam aqui, na minha forma de falar, a palavra mato, como nós já vimos aqui, ó, mato, mato. Observe que o A, ele é aberto, né? Eu ouço bem o som do A, mato. Mas se eu for falar a palavra manto, olha só como o A, ele deu uma fechadinha, manto. Ó, mato, manto. Então, observo que o A, se você for falar manto, você observa, você vai sentir o seu narizinho aqui fazendo um pequeno movimento assim, porque o ar está saindo por ele. Então, observem, mais uma vez, que as letras N e M, elas causam sons nasais nessas vogais, tá bom? Não esqueçam disso. E para nós concluirmos, nós temos aí as questões 22 e 23, tá bom? Você vai pesquisar em jornais ou revistas palavras com sílabas que tenham vogais seguidas de M e seguidas de N. Não são palavrinhas que veio o M antes das vogais, não. É as que vêm depois, que causam o som nasal, tá bom? Igual manto, tá bom? Igual canto. Não é o que vem antes, tá bom? Não são palavrinhas que comecem com M. Pode até ser, mas você vai verificar principalmente as palavrinhas que tem o M e o N após as vogais, causando esse som nasal, tá bom? E na questão 23, diz assim: a turminha do nosso amiguinho levou vários tipos de flores para as pessoas.
Destaque os adesivos da página 193. Então, você vai lá na sua página 193, você vai destacar lá essa cartilhazinha aqui com as flores e depois vai escrever o nome de cada flor, tá bom? Então, observe aí que no quadrinho diz assim, nome com 2 sílabas, consoante e vogal. Nome com a letra A modificada pelo N, ou seja, que tem a som nasal. Nome com 2 palavras dentro dele. Aí você vai dizer assim, mas, professora, eu tirei aqui as minhas florzinhas lá do final, mas eu não sei o nome delas. Então, eu quero que você preste bastante atenção agora, porque eu vou falar para vocês o nome de cada uma delas, tá? Para que você cole corretamente. Nós temos aqui essa primeira florzinha, que você vai colar no primeiro quadrinho, que se chama... Você sabe o nome dessa flor? Se chama rosa. Então, você vai pegar essa primeira imagem e você vai colar lá no primeiro quadrinho, tá bom? Você vai colar nessa ordem aqui, tá bom? Já está na ordem correta. Então, você vai pegar rosa e vai escrever o nome rosa embaixo, tá bom? Nós temos aqui, ó, também... Opa, estive observando aqui que ela não está em ordem, tá? Desculpa, não está em ordem. Então, observem aqui que nós temos essa florzinha, tá bom? Que se chama margarida, ok? Então, vamos lá. Rosa, margarida. E temos aqui também essa outra florzinha amarelinha que se chama girassol. Então, vamos lá. Rosa, margarida, girassol. Então, você já sabe o nome de 3 florzinhas, tá bom? Temos também essa florzinha aqui, que é o lírio, tá bom? Então, vamos lá. Rosa, margarida, girassol e lírio, tá bom? Lírio. Temos essa aqui, não sei se você já viu alguma vez, que é o antúrio. Antúrio. Olha só que nomezinho estranho, né? Pois é, mas é o nome dessa florzinha aqui, é o antúrio. Então, você vai escrever, você vai colar lá, claro, seguindo lá as pistas e vai colocar a imagem no lugar correto e também o nome. E, por último, nós temos aqui essas outras florzinhas aqui que se chama tulipa, tá bom? Então, tulipa, antúrio, temos o lírio, temos a rosa, temos a margarida e o girassol. Então, pegando aqui essas imagens que estão lá na página 193, você vai pegar cada um deles, que são adesivos, e vai colar nos lugares corretos. Claro, observando as pistas que falam lá no seu livro, como nós vamos poder olhar aqui, ó. Então, você vai olhar, por exemplo, o nome com 2 sílabas, né? Então, nós temos aí a rosa, né? Rosa. Então, você vai colar na primeira, na segunda, nome com a letra A, modificada pelo N. Nós temos o antúrio. Por que nós sabemos que é o antúrio que vai entrar aqui? Porque, olha, a palavra antúrio, o A vem acompanhado do N, causando um som nasal. Então, você vai colocar o antúrio no segundo quadrinho. Temos também o nome com 2 palavras dentro dele. Como assim 2 palavras? Nós temos a palavra gira e temos a palavra sol, gira, sol. Então, nós já sabemos que no terceiro quadrinho, nós vamos colar a imagem do girassol. Nome com uma sílaba, consoante, vogal, consoante. Nós temos aqui a margarida. Por quê? Porque o M do margarida é consoante, o A do margarida é vogal e o R do margarida é consoante, mar. Então, na primeira sílaba, nós temos aí uma consoante, uma vogal e uma consoante, tá bom? E nome que rima com a palavra pipa. Então, só pode ser tulipa. Pipa, tulipa. Então, você já recebeu aí essa pista e provavelmente você já tenha identificado pela facilidade, né? E, por último, claro, nome
com uma sílaba que tenha consoante, vogal e vogal. Então, só pode ser o lírio, porque a última sílaba da palavra lírio, ela possui uma consoante, uma vogal e uma vogal. No caso, rio, né? Lirio, urio. Então, nós temos aí o R, o I e o O. Então, seguindo essas pistas aí, você vai colar aí direitinho cada uma das imagens. E nós temos a questão 24, que diz o seguinte: faça de conta que você é o líder dessa turma. Escreva uma lista com todas as ações necessárias para distribuir flores na rua. Então, você vai colocar um passo a passo de como você iria instruir as crianças na hora de distribuir as flores. Então, você vai colocar aí na lista, por exemplo, você ia colocar a lista das pessoas que irão participar do projeto. Então, você coloca lá, lista de participantes. Segunda coisa que você faria é comprar as flores. Então, comprar as flores. Isso são ideias, tá bom? Então, você colocaria aí o passo a passo do que você faria antes de fazer a entrega das flores. É claro que, para uma pessoa fazer um projeto desse, para pessoas fazerem um projeto, elas precisam primeiro listar o que elas precisarão fazer, tá bom? E é isso que você vai fazer nessa atividade. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido atentamente cada imagem, tá bom? Cada questão. Se vocês tiverem dúvidas, ainda assim vocês podem entrar em contato comigo, tá, crianças? Eu espero que vocês realmente possam entender essa questão do projeto. Esse ano, com certeza, nós também teremos esse projeto Quebrando o Silêncio, né, que vem ocorrendo desde o ano de 2002, e desde já vocês sintam-se participados e a estarem mesmo à frente desse projeto, que tem como intuito quebrar o silêncio e aí saber que nós estamos, que as pessoas possam saber que nós estamos preocupados com elas, a fim de que elas saiam de qualquer situação de violência, tá bom? Então é isso, vocês possam fazer uma boa atividade e daqui a pouquinho eu volto lá no grupo para a gente comentar um pouco mais, tá certo? Então, até mais, até daqui a pouquinho.